aí, me dá um oi pra mim ver se é... Oi, ai, costurinhas da casa. Oi, Carla, boa tarde. Depois de não sei quanto tempo, né, aparecendo aqui ao vivo de novo. Frio aqui no sul, já essa época, né? Tô aqui de frente pro sol. E aí meu olho tá assim um pouquinho por causa de muita luz. Boa tarde, boa tarde. Que bom que vocês estão por aí. Saudade dos nossos bate-papos. Como é que vocês estão, gurias? Hoje, né, eu abri uma caixinha, pedi sugestões de assuntos e aí eu marquei algumas lives já com os temas. O assunto de hoje a gente vai falar sobre recomeços e também... Ah, que bom que tá por aí, Denise. E também alguém deixou lá como, né, uma pergunta na caixinha dizendo assim, como ter coragem para começar. Então, acho que tudo isso está englobado dentro da mesma questão. Eu achei legal a gente conversar sobre isso justamente no dia que a gente voltou aqui com as lives. Bom ver vocês também por aí, gurias. Eu tenho uma... Bom, andei afastada esses meses, né? E tenho feito assim, tipo, meio que um detox na minha vida, identificado algumas questões. Eu tenho compartilhado com vocês nos stories, para quem acompanha, né? Que eu tô fazendo um tratamento para depressão. E vou confessar para vocês que acabei estudando um pouco mais sobre isso, apesar de que eu já entendia um pouco por causa que acompanhei a minha irmã no processo também. Mas a minha depressão, ela se deu por muito tempo, como é que eu vou explicar isso? Mas muito tempo submetida a estresse, né? Estresse de muita coisa para resolver ao mesmo tempo, muita coisa para fazer. Ela não foi um quadro depressivo de uma tristeza profunda, como normalmente a gente costuma associar, né? Quando a gente não sabe muito bem o que é. Então, eu estava fazendo terapia desde o ano passado, quando eu identifiquei o burnout, que é um esgotamento por excesso de trabalho. Deveria ter me afastado do trabalho, só que é impossível a gente se afastar do trabalho de uma hora para outra. E eu estava fazendo mudança de casa, né, toda a função de cultivar, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu até fui diminuindo, mas o psiquiatra ele me explicou que o nosso cérebro, ele aguenta assim, tipo, 2 meses, no máximo estourando 3, submetido a estresse constante. Passa disso, ele já começa a entrar num processo depressivo. E eu vou explicar pra vocês do jeito que ele me explicou, tá? Talvez ele tenha me falado assim de uma forma bem leiga, né? Que eu pudesse entender. Mas ele explicou o seguinte, que o nosso cérebro, tem um campo ali do nosso cérebro, que ele começa a congelar as conexões neurais. Então, as conexões neurais que acontecem para que a gente possa reagir, para que a gente possa, né, ter os estímulos que a gente precisa, ela começa a congelar. Então, essas conexões neurais, elas passam a não acontecer mais. E era o que eu sentia, inclusive, eu falava isso, né? Eu me sinto como se eu tivesse desligada, eu não tô conseguindo... Enfim, nem assim, sabia o que eu tinha que fazer, mas não conseguia fazer, meio que eu só não, sabe, dava um branco, assim. Então eu tava meio que desligada, era o que eu dizia. E quando ele me explicou isso, de que as conexões neurais, elas param, elas congelam e a gente não consegue mais responder aos estímulos, porque esses estímulos não chegam onde precisam chegar por causa do congelamento dessas conexões, e isso é a depressão, né? É um processo inflamatório neste lugarzinho do cérebro que começa a fazer com que isso aconteça. Então isso é muito físico, né? É uma coisa que está acontecendo lá dentro da nossa cabeça. Então eu achava ainda que era burnout, ainda achava que era esgotamento, achava que era cansaço, mas sim, estava já num processo depressivo, que agora eu tô tratando, eu tô tomando medicamento para isso. E aí, enfim,
tô agora no processo de melhoria. Me afastei um pouco das redes sociais, acabei meio que fazendo um detox. Parei de seguir um monte de gente aqui no Instagram. E acho que isso tem a ver também com um pouco desse excesso de estímulo que a gente se dá e se submete a estresse por causa disso, sabe? Então essas coisas que eu quero falar com vocês hoje, dentro desse nosso tema de coragem para começar e recomeços. Nesse meio tempo eu comecei a minha faculdade de filosofia também, então eu tenho aprendido muita coisa sobre autoconhecimento, porque o estudo da filosofia é algo que nos leva a nos entender como seres humanos, né? Então, eu passei a refletir muito mais sobre a minha existência enquanto ser. Claro que aí entra toda uma questão bem filosófica mesmo, mas me ajudou a me entender, né, e a viver esse meu processo, porque tem uma coisa que eu sempre disse, e eu digo isso há anos, muito antes de viver isso que eu tô vivendo agora, de ter essa experiência que eu estou tendo agora, que é de eu não sou as coisas que me acontecem, né? Então eu também não sou o burnout, eu não sou a depressão, são coisas pelas quais eu tô tendo a experiência de passar por elas. Mas essas coisas, elas não me definem, né? Eu tenho capacidade de parar para refletir sobre essas coisas. Tanto o porquê que elas estão acontecendo, quanto o que eu posso aprender com isso que eu estou passando, né? Por que isso aconteceu? Veio, né, de uma série de... Isso é um efeito, né? Mas quais foram as causas? Como que eu cheguei a isso? E eu tenho refletido muito sobre isso, né? E não sei se vocês... às vezes param para pensar também um pouco sobre isso, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre essa dificuldade que a gente tem de começar ou de recomeçar, ou até mesmo de dar continuidade, porque eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma percepção de recomeço muito particular, e a gente sente essa dificuldade, né? De iniciar alguma coisa nova, ou de mudar a rota, ou até mesmo de analisar a rota, aquilo que está acontecendo, se a gente está mesmo indo no caminho certo entre aspas, né, mas se a gente não está indo muito no automático, como falou a colega ali, só reagindo, né, ao que acontece, se a gente está tendo esse tempo de refletir. Eu não consegui entender ali. Os episódios depressivos que tive me trouxeram também muita evolução e autoconhecimento. Hoje enxergo eles como necessários para minha história. Eu também tenho essa percepção, sabe? De que eu sei que os últimos anos, desde 2017, eu precisei trabalhar demais. Então, quando eu passei pelo divórcio, que eu saí naquela situação, que eu precisei recomeçar lá do zero, e eu me joguei de cabeça no meu trabalho, e a psicóloga me fala que eu dissociei, né? Eu me coloquei de fora daquele quadro que eu estava vivendo, então eu não me envolvi emocionalmente com aquela situação para que eu pudesse reagir. Então, eu me joguei de cabeça no trabalho e vim trabalhando durante muito tempo. E claro que isso chegou a um ponto de burnout, depois depressão. Só que eu não me arrependo nem um minuto. Algumas pessoas me mandaram mensagem assim no direct, né? Ah, mas tu não acha que foi esse estilo de vida que tu teve, de muito trabalho, que agora tu tá colhendo, né, consequências disso? Eu acho que sim. Mas eu não me arrependo nem um minuto de ter feito o que eu precisava fazer para que eu tivesse uma condição melhor de vida, inclusive para que eu tivesse condições hoje de poder olhar com calma para isso. Porque se eu tivesse vivido situações assim, ainda com muita dificuldade financeira, talvez eu não estivesse podendo cuidar de mim como eu estou podendo cuidar hoje. Então eu acho que isso não me define como pessoa. Eu não sou uma pessoa depressiva, e eu acho legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que ainda existe um tabu muito grande em cima da depressão. Então, estou vivendo esse momento, estou me recuperando, né? Sei, eu tenho essa consciência de que é algo físico, é algo que eu trataria qualquer outra dificuldade que o meu corpo tivesse de produzir qualquer tipo de coisa, né?
Eu trataria da mesma forma como eu estou tratando agora. Mas é claro que, como é algo na mente da gente, né, no cérebro da gente, isso afeta a capacidade da gente de reagir, isso acaba afetando várias áreas da nossa vida. Porque a gente não consegue lidar com as coisas do nosso dia a dia, as coisas que estão ao nosso redor, da mesma forma. Então é uma situação que impacta no meu lado profissional, né? Que impactou no meu lado profissional, impactou, enfim, em outras situações. Só que graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar hoje perfeita, assim, né? Que a gente tem uma convivência familiar muito boa. Então, foi o melhor momento, na verdade. Parece que isso acontece mais com as mulheres. Seria porque as mulheres são mais emotivas? O que você acha? Eu não acho que isso tenha a ver com emoções, tá? Porque, pelo que eu entendi, é uma coisa bem física mesmo que acontece dentro do cérebro. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem dificuldade de parar quando a gente já tá no nosso limite. Parece que a gente não se permite, é uma autocobrança. Nós às vezes temos orgulho de dizer que somos multitarefas, quando na verdade isso nos adoece mais, né? Então a gente dá conta de um monte de coisa ao mesmo tempo, quando a gente poderia lidar com uma coisa de cada vez, por exemplo. Ou não, às vezes a gente tem mesmo que dar conta de tudo ao mesmo tempo, como eu precisei dar nos últimos anos, né? Então, a gente acaba sendo mais exposta a níveis de estresse maior por causa disso. E aí eu acho que tem a ver um pouco com isso também. Eu não sou especialista, óbvio, né, guria? Estou falando de um ponto de vista muito particular também. Claro que a minha irmã também passou por um quadro que precisou tratar, eu acompanhei de perto, só que era uma situação diferente. E acho que cada caso é um caso. Mas é isso, né? É a gente parar e olhar pra gente mesmo, é a gente se acolher, a gente entender que alguma coisa tá acontecendo que precisa da nossa atenção, não ignorar, não achar que a gente vai dar sempre conta de tudo, né? Porque a gente vai ter altos e baixos, vai ter momentos que precisa. Então, eu acho que o fato de eu ter me acolhido nas minhas dificuldades, de eu ter ido buscar ajuda e de ter iniciado, né, o tratamento, acho que tudo isso colaborou para que eu não chegasse num ponto também muito extremo, né? Porque às vezes começa, por exemplo, eu não sentia estímulos, então eu estava muito desanimada, muito desestimulada, eu não conseguia reagir às coisas. Às vezes eu queria fazer as coisas, mas eu não tinha estímulo nenhum, assim, para conseguir fazer. Mas eu não cheguei, assim, eu acho que tem graus mais profundos da depressão, né? Que aí chega naquela tristeza profunda. Às vezes a pessoa chega a ter pensamentos até, né, suicidas por causa da depressão. Mas aí eu acho que já deve ser graus mais avançados dessa infecção, porque é um processo infeccioso que acontece no cérebro. Então acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Ó, aconteceu comigo, a médica falou que foi ótimo eu mesmo ter percebido, isso me ajudou muito. Nós mulheres somos mais sobrecarregadas e cobradas. Então tem tudo isso, né? Aprendi isso na coragem de ser imperfeito. Exato, acho que tem mais a ver com a sobrecarga das mulheres. Essa coisa da coragem de ser imperfeito é isso, né? É a gente abraçar nossas vulnerabilidades, é a gente entender que tá tudo bem, assim, que a gente precisa se cuidar também, né? A gente cuida de todo mundo, mas é importante que a gente se cuide também e que a gente, enfim, preste atenção no que tá acontecendo com a gente, né? E não se culpe por isso, não se defina pelas nossas dificuldades, então, e a gente vá vendo o que acontece. Pelo menos comigo tá sendo assim, né? Tá sendo um processo. E aí vamos chegar no tema mesmo que a gente combinou de conversar, de recomeços ou de coragem de começar.
Eu não acho que. Eu acho assim, eu tenho algumas coisas que eu considero recomeços e outras que eu considero continuação, não necessariamente um recomeço. Quando há uma ruptura, quando muda muito as coisas, aí eu acho que são recomeços. Por exemplo, eu passei por um divórcio, as pessoas que passam por um divórcio às vezes muito difícil, é um momento de recomeço, né? É um momento que a gente precisa se conhecer de novo sozinha, entender como é que a gente vai fazer dali pra frente. Às vezes precisa mudar de cidade como eu mudei. Enfim, às vezes a gente precisa reconfigurar a nossa vida e aí vai ser um recomeço mesmo, né? Eu tenho que tomar muitas decisões de como que eu vou fazer daqui pra frente. Recomeços. Às vezes a pessoa muda a profissão, né? Por exemplo, eu agora estou fazendo faculdade de filosofia, mas vamos supor que eu tivesse é a minha primeira graduação, mas se eu tivesse uma carreira anterior, que eu já tivesse feito graduação, eu tenho uma carreira anterior, claro, eu sou artesã, montei meu negócio, tenho minha empresa, mas eu não tinha graduação. E eu quero usar isso como exemplo. Vamos supor que eu tivesse feito arquitetura, que era uma coisa que eu queria fazer quando eu fiz o curso técnico de edificações. Se eu tivesse seguido naquele fluxo lá, tivesse feito a faculdade de arquitetura, fosse uma arquiteta, e aí eu quisesse romper com essa profissão, não quero mais ser arquiteta, eu vou fazer faculdade de filosofia agora, eu vou estudar outra coisa e vou recomeçar. Aí é um recomeço, eu vou iniciar de novo, né? Vou fazer graduação, vou buscar, então é um recomeço, quando a gente rompe com uma coisa e começa outra. Pode ser um novo começo, né? Mas eu acho que eu tenho uma percepção de recomeço assim, quando existe uma ruptura, né? Olha aqui, ó, barrado da Jaque. Carla, quando eu descobri que estava com câncer, não foi fácil, Carla. Passei por todo o processo, mas alguns meses atrás passei muito mal. Estava em casa de boa e de repente passei mal, com muito medo de sair. O quão forte a gente descobre que é quando a gente tem uma notícia dessas, né? Eu imagino o impacto que seja uma notícia dessas, para que a gente, acho que é o tipo de coisa que faz a gente repensar toda a vida, né? A reavaliar todos os nossos valores, tudo aquilo que é importante, que é prioridade. Eu imagino que seja algo que realmente também dê uma sacudida aí, para que a gente possa olhar para a vida, né? E às vezes entender que os nossos medos que a gente tinha antes, eles são menores, né? Que bom que foi, Jaque. Que bom que foi. Não sei como é que tá agora a situação, mas que bom que se permitiu, né? Tomar a iniciativa, foi, né? Mesmo com medo. Isso aí. Então eu acho que recomeços tem um pouco a ver com isso, com essa ruptura, né? E, por exemplo, pausas, que nem agora, eu fiquei, sei lá, 2 meses sem fazer live, eu acho, e agora eu tô voltando. Eu não sei se isso é necessariamente um recomeço ou uma continuação, porque não houve nenhuma ruptura. Eu vou continuar falando do mesmo assunto, no mesmo perfil, vou seguir com o meu trabalho, vou, enfim, dar continuidade para aquilo que eu já fazia. Precisei de uma pausa para cuidar da minha saúde. Então, tem coisas que não são necessariamente um recomeço, mas uma continuidade daquilo que a gente já vinha fazendo, talvez de uma forma melhorada, enfim, não sei. Aí é o processo, sabe? Talvez tenha dentro disso um pouco de recomeço, talvez tenha, mas não é totalmente, né? Umas férias para cuidar da saúde, mas não foi necessariamente umas férias, né? Já tive síndrome do pânico, sofri muito, tinha medo de sair e de estar em casa. Hoje, graças a Deus, adoro estar em casa só conversando com Deus. Eu convivi com a depressão com muita ansiedade por alguns anos, enfiei minha cara no trabalho e só parava para dormir. Com o tempo fui me conhecendo e conseguindo transpor as dificuldades. Sou contadora, 20 anos de carreira, o ateliê é um recomeço, está sendo desafiador e maravilhoso. Então, acho que a vida, ela é isso, a vida vai acontecendo, a vida não é uma linha contínua, né? A vida, a gente faz os nossos planos e a gente
trabalha para ficar dentro do planejamento, mas as coisas elas vão acontecendo e a gente tem que ter essa sensibilidade, principalmente quando se trata de nós, né, do nosso bem-estar, de entender que os ciclos vão mudando, a gente vai mudando. Eu não sou a mesma Carla de anos atrás, né? Eu passei por diferentes fases da minha vida e cada uma de vocês, eu tenho certeza que se olhar para trás, vai identificar pontos onde vocês tinham um pensamento diferente, uma visão de mundo diferente, uma visão sobre o trabalho diferente. E a gente vai, né, se construindo nessa jornada. E às vezes não é necessário um recomeço, né? Às vezes é necessário só o processo de lapidação de nós mesmas, né? Então, eu sou a Carla em transformação e eu tô, né, sujeita aos acontecimentos da vida e eu vou significando esses acontecimentos de uma forma ou de outra. Então, acho que se a gente olhar com mais carinho para a gente mesmo e com mais carinho para as coisas que nos acontecem e não der um significado tão duro assim, que não carregar culpas, não carregar como assim, como se a gente fosse, não carregar como frustrações os nossos tropeços ou os nossos erros, e a gente for olhando para aquilo tudo como aprendizado, como coisas que vão somar a nossa bagagem, a nossa experiência, eu acho que a gente vai ter, né, um processo um pouco mais leve, porque essa mudança refletiu até nessa aparência. Enfim, e a gente vai vivendo, vai continuando e vai se lapidando, enfim. Tem uma reflexão que eu gostaria de trazer, principalmente para o fato da pergunta que me fizeram, né, que era como ter coragem de começar. Agora, como futura filósofa, eu quero trazer uma reflexão. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, cultural, de muita idealização, sabe? Muita projeção. Meu lábio tá branco aqui na parte de baixo, eu tô sem nada de filtro. Olha que maravilha, né? Viu, Cris? Tô sem nada de filtro aqui. E tô bem, ó. Consegui entrar na live sem nada de filtro e me sentir bem, né? Então, o que eu tava falando? A gente está vivendo um momento de extrema idealização. A gente está recebendo estímulos constantes de a gente tem que estar sempre se imaginando, projetando algo, um cenário ideal. Não sei se vocês têm essa mesma percepção ou se eu tô dentro de uma bolha, né? Mas aquela coisa de tu pode tudo que tu quiser, claro que a gente pode, mas depois eu vou entrar melhor um pouco nisso, nessa questão do que é esse poder, mas de vidas perfeitas e te levar a projetar num... você é só... Antes de... Como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Mas sabe quando a gente fica imaginando pro meu ateliê ser um sucesso, ele tem que ser um ateliê todo planejado, eu tenho que ter não sei que máquinas, porque o dia que eu tiver essa máquina que meu ateliê vai dar certo, o dia que eu tiver não sei o que, e a gente fica projetando aquela vida perfeita e se idealizando e vivendo na imaginação, e tem muito essa coisa de lei de atração e de... Enfim, não sei se eu tô conseguindo expressar muito bem o que eu gostaria de dizer, né? Mas eu tenho a impressão que tá todo mundo vivendo uma projeção de futuro, vivendo uma idealização de perfeito, que quando volta e se depara com a realidade, existe uma ruptura, né? Uma quebra de expectativa, expectativa versus realidade, sabe?
de olhar para a realidade e ver que a realidade não é aquilo que as pessoas ficam nos vendendo na imaginação, na projeção, na idealização. Onde tudo parece mágico, onde tudo parece fácil, onde tudo parece rápido, onde as coisas não vão dar trabalho, onde... Ai, nossa, como é que é tão simples para todo mundo e para mim não é? Como é que é tão fácil para todo mundo e para mim não é? Como é que, sabe, todo mundo... Olha o que a pessoa tá vivendo, olha o que a pessoa tá mostrando, olha que perfeito, que não sei o quê. E na verdade, esse perfeito nem existe, né? Não tô dizendo que as coisas boas não existem, elas existem, mas a vida não é só feita de coisas boas. E de repente a gente começa a se comparar. Antigamente, antes da internet, a gente convivia com as pessoas do nosso bairro, as pessoas da nossa vizinhança. Então essa comparação que é natural da gente, é natural a gente querer parecer com o nosso grupo. Então essa comparação ela se dava com as pessoas que eu convivia na minha vizinhança, na minha escola, no trabalho. Então era tudo muito mais real, porque eram vidas reais com quem a gente estava convivendo ali e se comparando de alguma forma, né? As vidas boas, elas eram vidas boas reais e a gente não tinha acesso a pessoas muito diferentes da gente, né? Nem de classe muito mais baixa, nem de classe muito mais alta. Então, a gente mais ou menos convivia com os grupos próximos, né? Parecidos. Deixa eu ver, que nem tudo que luz é ouro. A minha projeção sempre foi meio fora da curva do que todo mundo faz. Eu fazia do meu jeito e me sentia errada. Comparar o palco do outro com o nosso bastidor, não falam das horas de trabalho, de deixar certas coisas para se dedicar a esse sonho, para poder realizar de repente, e que depende de muito trabalho. Está assim mesmo, eu tenho aprendido que é bem devagarinho. Então, as coisas elas têm o seu tempo, né? Como eu trabalho pela internet, e eu passo muitas horas em frente a telas, eu percebi que o excesso de estímulo estava me adoecendo. Tanto é que quando eu comecei a terapia 1 ano atrás, eu já disse isso para a terapeuta na hora. Eu acho que tem alguma coisa errada. E eu tenho um conflito muito grande porque eu preciso do marketing digital, né? Que é esse trabalho que a gente faz na internet, mas eu tenho uma relação com as vendas dentro de um processo de vendas natural. E o que está acontecendo hoje no marketing digital me adoeceu, gurias. Me adoeceu. E aí eu parei de seguir agora um monte de gente porque as pessoas, elas criaram, não sei, é aquele efeito manada, né? Um começa e sai todo mundo fazendo igual. E é um marketing apelativo demais, sabe? Aquela coisa do tudo rápido, fácil, não sei o que. Eu vou te ensinar o segredo, eu vou te ensinar a fórmula mágica, eu vou te ensinar não sei o que, eu vou te ensinar a ter o faturamento de 1 mês em 1 semana, eu vou ter não sei o que. Sabe aquelas coisas que assim, ó, eu não tenho nada a ver com o que as outras pessoas estão fazendo, mas de certa forma eu acabo me incomodando com aquilo, sabe? Enfim, acho que é natural da gente, né? Então eu olho para esse tipo de coisa e penso, eu não vou fazer isso. Se eu depender de fazer isso para vender, então eu não vou fazer. E aí eu começo a me sentir meio que um peixe fora d'água, de que eu tô fazendo as coisas errado. E claro, hoje eu vou manter, óbvio, né? Eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu sei que eu tenho um conteúdo para ensinar, eu sei que eu dependo dessa ferramenta como meio de trabalho para vender meu produto e tudo isso, mas acho que a coisa ficou tão apelativa e é para tudo, gurias. São as casas perfeitas, são as receitas perfeitas, são os passeios perfeitos.
é tudo tão perfeito que a gente olha para, né, a gente projeta, a gente está sendo estimulado o tempo inteiro por uma perfeição que não existe. Só que aí o que acontece? Apesar da gente saber que não existe, a gente olha para nossa vida normal e a gente fica frustrada. A gente fica frustrada que o nosso passeio de domingo não é tão perfeito. Quando tem passeio de domingo, quando a gente não fica o dia todo em casa assistindo Netflix. E, meu Deus do céu, tá todo mundo vivendo uma vida maravilhosa e eu tô aqui, meu Deus. Gente, antigamente a gente achava o máximo ir na locadora pegar uma fita para assistir um filme em casa. Hoje a gente tem Netflix, então parece que quanto mais coisas a gente tem, mesmo assim não é suficiente para a gente se sentir satisfeito e parece que quanto mais a gente tem coisas disponíveis, mais a gente se frustra porque a nossa comparação não ficou mais com as pessoas que são iguais a nós ou muito próximas, né? Ali, tanto culturalmente quanto socialmente, né? Nossa comparação virou o mundo todo através das redes sociais. E isso gera em nós um medo de iniciar alguma coisa ou de recomeçar alguma coisa. Porque eu fico com aquela sensação de que eu tô sempre fazendo alguma coisa errado ou menos do que eu deveria. E às vezes eu tô dando o meu melhor. Ou às vezes eu nem dou o meu melhor porque eu vou achar que o meu melhor não é suficiente. Porque afinal de contas, né? É só isso que eu tenho capacidade de fazer. Mas aquele só isso, se tu sair da idealização e tu for para a realidade, ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente para tu fazer as coisas que tu precisa fazer. Então é uma questão da gente alinhar, realinhar, né? Realinhar, sair um pouco dessa idealização. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter objetivos claros. A gente não pode perder também a fé e a esperança de poder alcançar as coisas que a gente idealiza, mas a gente não pode viver lá na idealização dentro da nossa mente. Porque na nossa mente não existe diferença se a gente está imaginando ou se a gente está vivendo. Os caminhos neurais que estão sendo construídos são exatamente os mesmos. Só que quando a gente vive muito tempo nessa idealização e projetando algo, e às vezes, gurias, pode ser projetando o corpo perfeito. Ah, eu só vou ser feliz quando isso, aquilo outro. E eu não tô dizendo com isso que a gente não tem que melhorar o nosso corpo, mas a gente tem que viver o processo, a gente tem que olhar pra gente mesmo do jeito que a gente é, tá tudo bem, se abraçar, se acolher, entender, né, que a gente viveu um processo para chegar até ali, se tem alguma coisa que a gente não gosta, que a gente vai viver um processo, então, de novo, mas a gente fica sendo bombardeada pelo algoritmo. Então, se eu não gosto da minha boca, por exemplo, tá? Porque eu gosto. Ela não é perfeita, mas eu gosto dela nas suas imperfeições. Se eu vou lá no Google ou no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, e eu pesquiso preenchimento labial, pronto, é o suficiente para que eu comece a receber um bombardeio de bocas perfeitas. Perfeitas. Eu tenho um monte de filtro que eu posso usar para me mostrar com a boca dos meus sonhos. E aí, eu fico tão presa naquela idealização da boca que eu só vou ser feliz, eu só vou ser bonita quando eu tiver aquela boca. Eu tô usando aqui um exemplo, mas isso serve para qualquer coisa, obviamente, né? Que quando eu me olho no espelho, eu vejo a realidade, aquilo é suficiente para me frustrar. Para eu me sentir imperfeita porque eu não consegui, enfim, ser daquele jeito, sabe? E isso vocês coloquem para tudo, coloquem para relacionamento com o cônjuge, coloquem para relacionamento com os filhos, coloquem para relacionamento com a nossa casa, com o nosso trabalho, com as nossas amizades. Então eu acho que a gente tem que fazer o movimento de voltar um pouquinho mais, sabe, para a realidade, entender que a realidade não é tão ruim.
quanto parece. Porque essa diferença da realidade para a idealização, se a gente vive muito na idealização, ela começa a nos colocar essas travas, né? Às vezes a pessoa tá indo bem, e eu vejo isso pelas minhas alunas, gente. Às vezes a pessoa tá indo bem, tá vivendo o processo, tá dando os passos certos no tempo certo, tá entendendo, tá melhorando, mas a autocobrança de que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque ainda não tive o resultado que eu gostaria, porque não sei o quê, porque o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? E eu tô vendo que elas estão progredindo, mas estão o tempo inteiro pensando: o que eu tô fazendo de errado? Ao invés de pensar: poxa, olha tudo que eu já fiz de certo. Olha o quanto que eu já progredi. Se eu comparar hoje com alguns meses atrás, olha o quanto que eu já sei de coisas que eu não sabia. E viver o processo. Nunca na vida alguém se profissionalizou em alguma coisa de uma hora para outra, gente. Nunca foi assim na vida. Precisa fazer um curso de profissionalização, precisa fazer... Se é um curso profissionalizante, às vezes precisa fazer vários. Precisa passar anos numa faculdade, precisa fazer uma especialização. E assim, quando a pessoa se especializa em alguma coisa, ela não sabe tudo. Pode pegar, por exemplo, os médicos. Se a pessoa é pediatra e se especializou, fez a faculdade de medicina. Depois de formada, teve ainda aquele tempo de residência. Anos, a gente está falando de anos da vida de uma pessoa. Depois a pessoa virou pediatra. E aí foi para pós-graduação, especialização, foi para congressos e ficou lá se especializando em pediatria. Se tu perguntar alguma coisa para essa pessoa sobre um idoso, ela não vai saber te responder. Porque apesar de ter feito medicina, ela não se especializou em geriatria. Ela se especializou em pediatria. Então não é porque a pessoa é médica que ela vai saber tudo da área da medicina. Então tem um tempo para as coisas evoluírem. Só que a gente está vivendo tão bombardeado pelo marketing digital, que o marketing ele tem um caminho bom, que é o de fazer as pessoas conhecerem o nosso trabalho. A gente precisa do marketing. O marketing, na sua função essencial, né? Que ele sempre existiu para que as empresas pudessem fazer com que as pessoas soubessem daquele produto. Isso é marketing. O marketing é o processo que acontece antes da venda. É justamente a etapa de fazer as pessoas saberem do que eu faço. Isso é marketing. Só que a partir do momento que eu manipulo as informações, que eu vendo uma ilusão, que eu mostro uma coisa que não é exatamente aquilo para a pessoa comprar aquela ideia, aí a gente vai para aquela coisa do que a gente tinha antigamente, o vendedor com lábia, que a gente tinha medo de comprar porque a gente sempre achava que o vendedor estava enrolando a gente. E eu acho que isso hoje na internet, a gente está vivendo, acho que esse momento, assim, né? E eu tô inserida nesse meio e dando o meu melhor para não me misturar. E eu sei que eu acabo vendendo menos do que algumas pessoas que usam esse discurso, mas tá tudo bem, porque eu não vou corromper os meus valores, né? Para entrar numa roda de hamster, né? Que é sempre uma busca por uma coisa que não... Eu acho que tudo na vida da gente tem que estar alinhado, né? Meu estilo de vida, os meus valores, meus pilares familiar, tudo isso tem que estar muito alinhado para que as coisas façam sentido. E de uma certa forma, eu vou dizer para vocês que eu deixei um pouco isso me influenciar a ponto de me adoecer. Então, eu deixei... por estudar vendas e por estudar marketing, eu segui alguns perfis que começou a entrar muito em conflito com os meus valores e claro, como eu estava consumindo esse conteúdo,
parecia que eu não ia conseguir, que eu ia me afogar no meio daquilo, sabe? Eu pensava assim, meu Deus, se é isso que tá acontecendo, se é desse jeito que as pessoas estão fazendo, eu vou ter que pensar em outra coisa pra fazer, porque, enfim, enfim, gurias, eu tô falando muito da minha experiência pessoal, tá? Então eu deixei de seguir um monte de gente, ainda tem bastante gente pra deixar de seguir. Vou continuar fazendo o meu trabalho do jeito que eu faço, vou continuar disponibilizando aquilo que eu tenho para oferecer, que eu tenho para agregar. Vou voltar, né, a fazer minhas lives, a postar meus conteúdos, a oferecer aquilo que eu construí nos últimos anos. Ah, Fê, conheci a Carla pessoalmente e digo pra vocês, é a fortaleza em pessoa. Ah, Fê, foi muito bom, né, te conhecer também pessoalmente. Temos altas risadas. A Fê é aquela amiga pra gente chamar em casa, tomar café da tarde, sabe? Aquela terapia de tomar café da tarde com a amiga e dar um monte de risada. Pena a gente morar tão longe, Fê. Mas tu já sabe, né, na passada por aqui... Acho que isso aconteceu comigo, me afoguei, tá difícil sair do coma. Tão bom te ouvir, meninas. A gente acha que tá fazendo errado porque vemos as pessoas de tartaruga comparando com esse mundo mágico do imediatismo. É isso. E eu vou dizer pra vocês, a filosofia foi o meu bote salva-vidas. Porque me fez olhar pra dentro de mim, me fez entender que a realidade não é isso, que é uma bolha, que enquanto eu ficasse... É uma projeção, né? As redes sociais é uma ferramenta poderosa para fazer negócios, mas não dá para viver nas redes sociais, né? Tô fazendo um detox, inclusive esse feriadão eu me enchi de coisas para fazer. Por que vocês acham que eu tô bordando, fazendo patchwork, fazendo coisa aqui em casa, né? Forrei as cadeiras lá, vocês acompanharam. E tô inventando. Bordado, então, tá sendo assim, ó, uma delícia, porque eu sempre gostei de bordar. Era uma coisa que eu tinha parado de fazer. Só que o bordado, ele tem o seu tempo, né? Para isso, ele tá sendo muito bom, porque ele tá ajudando a desacelerar minha mente. Outra coisa muito boa para ajudar a gente a desacelerar é jardinagem, porque a plantinha, ela também tem o tempo dela, né? A semente tem o tempo de brotar, a plantinha tem o tempo dela ali, a gente tem que respeitar aquele tempo, não é o imediatismo que a gente está sendo bombardeado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa para a gente refletir. Eu acho que isso tem a ver com a falta de coragem de começar ou de recomeçar. Essa comparação com uma coisa que parece muito boa, mas que não é a realidade, é só uma projeção. E, meu Deus, é por isso que estou assim. Ai, se essa reflexão for válida, né, acho que já cumpri aqui meu objetivo. Então, da gente olhar, né, olhar mais para a realidade mesmo, olhar mais para as coisas boas, né, que a gente tem, parar de ficar caçando só os problemas. Perfeito não vai ser. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente poderia fazer melhor, mas que na hora foi aquilo que a gente deu conta de fazer e tá tudo bem. Vamos viver o processo. Deixa eu ver aqui. Amo jardinagem, a pintura tá fazendo isso comigo. Eu me afastei um pouco de tantas ideias juntas e misturadas. Nesse meio tempo comecei a academia, eu acho que é, né, para cuidar de mim, e comprei a máquina dos meus sonhos que tá para chegar. Muito bom também. Cuidado, exercício físico. Inclusive meu psiquiatra me falou, tá, gurias, que o equivalente a 2 horas e meia de exercício físico por semana, e aí não precisa ser musculação, tá? Uma caminhada, qualquer tipo de exercício. Se tu acumular na semana 2 horas e meia, tem o mesmo efeito no corpo que um antidepressivo. E é uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, né?
Então, aos poucos, assim, agora com a medicação, conseguindo reagir, porque faz pouco tempo que ele me explicou? Que de 10 a 15 dias ia dar o efeito do remédio mesmo. Eu comecei a tomar o remédio no início do mês, então estamos aí com 12 dias. Então, tô ainda nesse primeiro efeito. Até em 3 meses e o remédio vai dar o efeito que realmente vai me estabilizar, né? 3 meses de tratamento para me estabilizar. Depois a gente vai seguir ainda alguns meses para manter essa estabilidade e depois a gente começa com o processo para tirar o medicamento. Então, eu tô recém, né? Recém assim, no primeiro momento do tratamento. Mas já, óbvio que eu já me sinto bem melhor. A sensação que eu tenho é que tava. Sabe quando tá a serração baixa, assim? Quando amanhece a serração tá baixa e tu não consegue enxergar muita coisa, tá tudo turvo, não consegue enxergar muito. Aí depois abre o sol e sai a serração. É assim que parece que a minha mente. Que aconteceu com a minha mente, sabe? Tava aquela serração, assim, eu não tava tendo clareza sobre as coisas, tava tudo cinza. E aí, de repente, limpou a serração. E eu comecei a enxergar de novo as coisas. Essa é a sensação. Lindo demais, isso nos motiva para nós fazermos também. Eu estou fazendo um pouco todos os dias e a minha horta foi uma delas. Ah, eu queria tanto um espacinho para fazer uma horta. Eu tô num momento bem estranho, Carla. Me fechei numa bolha onde tudo à minha volta é perfeito, menos eu. Tá difícil recomeçar. Parece que tem algo me prendendo. Entrar nas redes só me faz piorar. Eu acho que isso resume bem um pouco de tudo que a gente estava conversando, né? Eu acho que essa coisa de se acolhe, né? Tá tudo bem. Eu sou perfeita na minha imperfeição. Faz parte do meu processo. Nós somos indivíduos. E obviamente que cada vez mais eu vou trazer reflexões no nível de autoconhecimento, porque eu estou estudando filosofia, né? Tô graduando. E eu tenho feito muitas reflexões que estão me ajudando a voltar para o presente, sabe? Entender que tem coisas que eu controlo e tem coisas que eu não controlo e tá tudo bem. Me preparar para as coisas que vão aparecer, que talvez seja um momento um pouco mais difícil, mas que fazem parte da vida e a gente vai contornar. E eu acho que a beleza da vida tá nessas coisas. Acho que a beleza da vida não tá em ser tudo perfeito, porque essa perfeição não existe, né? A vida é essa oscilação, a vida é esse processo. Acho que a gente está aqui para aprender a se conhecer, né? Para aprender a se entender enquanto ser, qual é o nosso papel aqui, né? Enfim, e fazer da melhor forma aquilo que está ao nosso alcance. E isso entra também no nosso negócio. Eu não vou ser negligente falar para vocês que não é importante, porque é muito importante e foi tudo que eu falei até aqui durante todos esses anos. E foi o meu trabalho que me salvou. Então eu tô dizendo para vocês que eu vim de anos de estresse, mas não estresse assim de briga, de confusão, não, nada disso. Por um período até foi, mas depois estresse de estar sempre precisando resolver alguma coisa, né? Sempre com alguma coisa, enfim, precisando fazer alguma coisa e sempre preocupada com alguma coisa. Foi bom também aquele momento, apesar de ter culminado num burnout. Por quê? Porque foi manter a minha cabeça no trabalho que me fez dissociar do problema que eu tive anteriormente, né? Que foi o relacionamento abusivo, o recomeço do quase nada. Então, cada momento da vida da gente, ele é necessário de alguma forma, né? E a gente vai... Só que assim, a gente não pode deixar essas coisas nos definirem. É como se aquilo tivesse me tornado em algo que eu não gostaria de ser, ou tivesse tirado a minha força, ou tivesse tirado a minha capacidade de reagir, ou tivesse tirado a minha capacidade de me enxergar. Então, acho que isso também é importante para que a gente trabalhe bem, na verdade, né? E a gente tem que ir equilibrando.
E eu acho, eu sou assim, ó, eu sinto que eu me perdi um pouco no meio do caminho, que nem eu falei pra vocês, esse excesso de estímulo me adoeceu de uma certa forma e me fez eu me perder um pouco no meio do caminho, porque de alguma forma eu me descolei de coisas que eram importantes pra mim no processo, só reagindo, sabe? Algumas coisas, é claro, não muitas, mas aí a gente começa a refletir e pensa que, poxa, poderia ter sido diferente, mas tudo bem que não foi. Agora, como é que eu faço para, enfim, deixar isso do jeito que eu gostaria, que não era para ter sido assim? E a gente vai se arrumando, vai se ajustando, vai refazendo, porque não tem como ser diferente, né, gurias? Eu acho que tudo, por mais que eu pense assim, me arrependi. Eu posso dizer pra vocês que eu acho que eu me arrependi de ter uma casa tão grande. Amo a minha casa, amo morar nesse bairro que eu sempre quis morar aqui, mas se eu tivesse com a mente menos estressada no processo, talvez eu tivesse comprado um lugar mais simples, um sítio, meu Deus do céu. Sabe esse tipo de coisa? Mas aí eu também fico pensando, será que isso não é também sempre a idealização? Foi o que eu pude fazer, foi o que deu. Eu comprei essa casa abaixo do preço de mercado. Enfim, então coisas assim que a gente vai avaliando e a gente tem muito mais facilidade de se culpar do que de se acolher. Dizer, olha só onde tu conseguiu chegar, olha o que tu fez, sabe? Olha o que... Só que quando eu digo pra vocês assim, ó, eu me estressei trabalhando demais pra construir, e eu sou muito grata por ter construído isso, mas eu seria feliz também se não fosse tudo isso. Agora já entra aqui uma reflexão bem. E eu vou ser uma defensora, tipo, de uma vida simples. A vida pode ser boa na simplicidade. E a simplicidade, eu falo, não é faltando as coisas, tá? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar para não deixar faltar as coisas. Então a gente tem aí a possibilidade de ter o nosso próprio negócio, de trabalhar com seriedade, de profissionalizar o nosso ateliê, de entender a precificação, de entender de marketing também, porque marketing não é um vilão, né? Ele faz parte do processo para que a gente possa vender os nossos produtos, mas sempre alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores, para que seja uma coisa mais saudável. E aí, quando eu falo que construir um negócio artesanal pode ser também a construção de um estilo de vida, é disso que eu tô falando, de uma vida mais leve, de uma vida com menos necessidade de coisas, porque às vezes a gente fica tentando tapar esses vazios com coisas e a gente compra coisas que a gente nem teria condições de comprar e a gente vai entrando numa bola de neve e aí depois o que a gente fez não é de dinheiro, não é suficiente para cobrir aquela... Enfim, aí a gente vai tendo que trabalhar cada vez mais. E é isso que eu chamo de roda de hamster, né? Eu trabalho cada vez mais para manter um estilo de vida que tá me deixando cada vez mais estressada. Então, eu acho que a gente precisa reavaliar tudo. Não sei se vocês se sentem assim. Eu identifiquei isso, tá? Eu identifiquei que eu tava seguindo no automático algumas coisas que nem eram necessárias, mas que em algum momento eu parei, consegui olhar, consegui refletir. Tenho tempo ainda para fazer, arrumar o que eu preciso arrumar, reformular a vida, seguir adiante. Eu acho que se a gente estiver bem, acho que a gente consegue reformular sempre, né? Seja através de começos ou de recomeços. Faz horta em jardineiras. Pois é. O problema é os cachorros. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer, mas eu quero botar umas coisas meio altas assim, mas vamos lá. Eu fiquei muito tempo assim, não me enxergava, me achava inútil, incapaz, mas sempre crendo que eu posso fazer o melhor, que não sou perfeita, mas posso melhorar em tudo, e no simples é tudo de bom. A gente é merecedora de onde estamos e temos que agradecer sim. Vivemos com pouco, mas também podemos ter mais se está no nosso alcance, o que não podemos deixar é de ser a gente mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho então
que é essa busca de uma reconexão com a realidade, parar de ficar muito tempo na projeção que a gente faz do que seria ideal, olhar mais para a volta e procurar aquilo que a gente já melhorou, aquilo que a gente já acertou, ao invés de ficar o tempo inteiro se perguntando no que a gente está errando. Porque se eu fico o tempo inteiro me perguntando onde eu estou errando, eu passo a não enxergar os meus acertos, né? Então, eu começo a alimentar muito a negatividade, porque eu começo sempre a olhar os pontos que faltam ainda. E a gente sempre vai ter coisas para melhorar. Tudo que eu falei até aqui, eu não tô ignorando a necessidade de trabalho, não estou ignorando a necessidade de melhoria contínua, de ter sonhos. A gente precisa sonhar, a gente precisa ter planejamento para realizar os nossos sonhos, mas a gente precisa respeitar o nosso ponto de partida, né? Não achar que as coisas vão ser imediatas, que tudo tem seu tempo, que é no processo que a gente tem que se conectar. A gente tem que se conectar com o processo, a gente tem que celebrar com a evolução que a gente vai fazendo até chegar onde a gente quer chegar. Esse tipo de coisa. Então, todo esse tempo, assim, me fez refletir muito sobre isso, sabe? Sobre a necessidade de se colocar no presente, no momento presente, de se reconectar com a gente mesmo, de ter essa capacidade de avaliar se eu estou muito presa na projeção, achando que eu só vou ser feliz, ou se eu só vou ter dado certo, só vou não sei o que, se eu chegar a determinado ponto, porque as pessoas estão falando que é isso. Então, assim, essa capacidade de refletir, para que a gente perceba que existe uma vida boa, que ela é real, né? Nas suas imperfeições. Que a gente já tem muitas vezes, a gente não tem tudo. E não tem problema também da gente querer ter mais, ou querer ter melhor, ou querer. Enfim. Mas entender que todo mundo passa por um processo. Seja um processo de adultecer, né? A gente vai sair da adolescência, vai passar pela fase de ser um jovem adulto, que é aquela mistura de adulto com adolescente ainda, né? E que a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai amadurecendo na vida, e a gente vai, enfim, entendendo a vida. A gente vai construindo uma profissão, a gente vai construindo os nossos relacionamentos. Então, a vida é sempre uma construção. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, claro que a gente tem que dar o nosso melhor, claro que a gente tem que sonhar, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa idealização que estão nos empurrando o tempo inteiro e nos estimulando o tempo inteiro a uma coisa. Sabe quando ligam Sabe aqueles filmes de ficção que tem uma projeção assim, que aparece uma projeção, mas que não é a realidade? Parece que a gente tá vivendo aquilo. Admiro muito você, admiro você demais. Você mexe muito com os meus pensamentos. Cada vez você me faz eu pensar mais. Meu papel de filósofo é esse. Filósofa em potência, né? Eu ainda não sou uma filósofa. O Aristóteles fala que existe o ato e a potência. Então, o ato é aquilo que a gente é, já, né? Já é. E a potência é aquilo que a gente pode ser. Então, eu sou uma bacharelanda em filosofia. Eu estou estudando filosofia, mas em potência, né? Eu tenho a potencialidade de ser uma filósofa. Então, já vou. O Insta tá derrubando? Não sei. Ainda não me derrubou, ó. Já deu uma hora. Fico feliz, gurias. Estava com saudade dessa conversa aqui com vocês.
Essa loucura e imediatismo parece que transforma todos nós em adolescentes imediatistas. E olha quanto adolescente eu era menos assim. Porque a gente vivia outros tipos de estímulos, né? Então acho que sim, a gente tem que cuidar. A gente está vivendo uma coisa que é muito nova. O acesso à internet ilimitado, o estímulo às redes sociais, essa possibilidade de se comparar com todo mundo, literalmente, é uma coisa muito nova. A gente ainda não sabe lidar com isso psicologicamente, emocionalmente, socialmente, como humanidade, a gente ainda não sabe lidar com isso. Isso é muito recente. Então, eu acho que a gente ainda vai chegar num extremo, eu acho que a gente está quase nesse extremo, mas a gente aos poucos vai aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. Eu tenho essa esperança, né? E as coisas mudam muito rápido, a tecnologia avança muito, mas a gente não pode perder a nossa essência humana, né? Então, assim, às vezes a gente acha difícil falar com as pessoas. Né? Quando eu falo assim, tem que vender boca a boca, teus vizinhos têm que saber o que tu faz. Hoje em dia, a gente mal conhece os nossos vizinhos. A não ser uma pessoa que está morando há muitos anos, que já pegou a época que os vizinhos se falavam mais. Não é assim. Nós estamos isolados. Nós estamos, ao mesmo tempo que a gente tem contato com o mundo todo, a gente está perdendo a conexão real, olho no olho, de falar com as pessoas. A gente já não está sabendo mais construir esses grupos sociais. Então, isso óbvio que tem um impacto na gente. Então, eu tenho... Acho que meu papel vai ser um pouco trazer isso também, né? Falar do negócio artesanal, como eu sempre falei, e agora, nesse novo momento, trazer também essa questão do autoconhecimento, da gestão das nossas emoções, das reflexões sobre tudo isso e o quanto isso impacta na nossa vida. E aí, principalmente no nosso formato de trabalho, não existe muito mudar a vida, separar a vida pessoal de vida profissional. Tudo se mistura muito, principalmente porque a gente trabalha no nosso próprio ambiente doméstico. Então, isso se mistura muito e eu acho muito válido. Acho que a filosofia vai me dar ferramentas para poder abordar essa questão de autoconhecimento e de inteligência emocional para a gente poder fazer o nosso negócio. E tudo isso vai se somar e vai acrescentar para que a gente construa uma vida boa. Porque eu acho que o objetivo de um negócio artesanal é a gente ter uma vida boa. Esse, sim, é o objetivo maior, né? A gente poder ser quem a gente é, a gente poder expressar a nossa essência, a gente poder construir o estilo de vida que é melhor pra gente. Então é isso, gurias. Achei que eu não ia ficar 1 hora, porque eu iniciei a live estourando de dor de cabeça, mas agora até aliviou um pouco. Tá doendo ainda, mas menos. Então é isso. Até as pessoas dentro da mesma casa estão conversando pela tela, então. A gente tá chegando num extremo, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai equilibrando. Tenho certeza que é filosofia que está estudando mesmo, não é psicologia. Fala certeira para mim. Bom, a psicologia tem origem na filosofia também, né? Claro que eu não vou saber falar da questão do cérebro enquanto a questão física, nem questão de transtornos, coisas mais da psicologia mesmo, né? Mas a questão de autoconhecimento, de gestão das emoções, tudo isso tem origem na filosofia. Estamos aí. Muito boa a live, ótimo para recomeçar, fico muito feliz. Então é isso, gurias. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Eu achei que não ia entrar ninguém. A gente teve aqui quase 200 pessoas durante a live. Muito feliz mesmo de saber que o espaço continua aqui. E a gente vai se falando, tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente semana. E a gente se vê ao vivo de novo na segunda que vem. Beijão!